E aí, meus amigos, esse vídeo explicativo vai ser muito legal, muito interessante. Eu vou estar pegando algumas perguntas que vocês fizeram aqui no YouTube, porque eu sei que se você não teve essa dúvida ainda, você vai ter durante as suas operações. Então, vamos lá pro vídeo. Para você que gosta do meu conteúdo, quero te pedir, se inscreve aí no canal, não te custa nada. Tem muita gente que assiste vídeo aqui no YouTube e não está inscrito no canal, tô de olho, eu acompanho lá. Então se inscreve aí, tenho certeza que vai ser proveitoso você estar aqui com a gente. Tem uma playlist muito legal, o que você precisa saber, com várias dicas muito interessantes que a gente só sabe quando a gente está operando na prática e vai te ajudar muito aí nessas operações. Então vamos lá, vamos responder a primeira pergunta aqui. Fiz uma venda de put e ela estava positiva o tempo todo, mas devido a estar abaixo, não consegui fazer a recompra e sair da operação. O que eu deveria fazer? Tem alguma sugestão para isso? Na verdade, você não deve fazer, não é legal que você faça operações de vendas com prazo muito longo. Se você fizer operações de 3, 4, 5, 6 meses, até mais para frente, a sua margem vai ficar tomada durante todo esse tempo. Vai te dar uma sensação, vai parecer que você está perdendo tempo, porque você poderia fazer uma operação mais curta e fazer mais vezes as operações. Fora que o papel tem muito tempo para se movimentar se você estiver fazendo uma venda de put, como é o caso aqui da pergunta. Se o papel desabar, você vai ficar com a obrigação de comprar naquele valor ali do seu strike, que vai te deixar um pouco de mãos atadas, porque ainda vai ter muito tempo para o vencimento. O que você pode fazer nesses casos é monitorar se a sua operação é muito longa e se o papel cair, você faz uma compra, você faz um hedge dessa sua operação. Na verdade, você vai estar fazendo uma trava, se resguardando um pouco dessa queda, mas de toda maneira você vai estar naquela operação ali. Então, se você fizer a operação de venda, faça a sua venda curta, faça a sua venda ali entre 40, no máximo 40 dias. O ideal é que você faça nos vencimentos mensais, porque ali você vai ter uma vol mais alta que vai estar pagando um prêmio melhor para você. Segunda pergunta é: qual a medida da vol alta? Onde vejo essa informação? Faço muito essa estratégia, mas não estava ligada na questão da volatilidade. Vou atentar mais para esse detalhe. Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso te explicar é o que é volatilidade. Como é que a gente encontra esse número mágico aí da volatilidade que a gente vê nos programas? Já adiantando que você consegue ver no Profit, você consegue ver no opções.net, você consegue ver inclusive no Home Broker a volatilidade daquele ticker, daquela opção. Mas vamos lá, a volatilidade ela é extraída aqui desse cálculo matemático do Black-Scholes e ela é extraída de acordo com a diferença do valor teórico, que é o valor que a Black-Scholes entende como ideal para aquela opção, e o valor que está ofertado. E dentro dessa fórmula matemática, quando você insere o preço teórico, que é o preço ideal, você insere também o preço ofertado pelo book de ofertas, as gregas e os outros ingredientes ali e deixa de fora a volatilidade histórica, ela vai te cuspir, a fórmula vai te cuspir a volatilidade implícita, que é qual é a diferença ali, a volatilidade para que o preço teórico, o preço ideal, esteja mais próximo do preço ali que está sendo ofertado. Então, quer dizer que quanto maior essa volatilidade, maior vai ser essa diferença. Você consegue ver isso comparando o valor ideal, o valor teórico, com o valor que está sendo ofertado no livro de ofertas. Quanto maior, quanto mais distante, maior é essa volatilidade, que é, na verdade, a incerteza de para onde o papel vai. Então esses preços eles ficam distorcidos mesmo. E isso acontece e te dá uma grande vantagem quando você faz operações vendidas, que é o caso do vídeo que eu expliquei aqui, que você vende a volatilidade, espera que ela baixe e que tenha uma compensação para que chegue no valor ideal, ali no valor teórico, e você já ganha essa diferença só da volatilidade, sem esperar que o papel se movimente muito. Na verdade, se o papel ficar parado e não tiver forças contrárias, essa vol ela vai baixar e você vai conseguir recomprar uma opção que você vendeu mais cara. Beleza? Pergunta número 2 respondida. Pergunta número 3, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário que eu achei interessante trazer. Fizeram ali num vídeo que eu fiz sobre um filme que basicamente conta a história de um escritório que tem a área de risco. Muitos clientes perguntam da gente, mas por que que meu ticker está travado? Por que que não está? Por que que eu não estou conseguindo mandar essa ordem aqui de venda via plataforma? E o resumo desse filme é esse. É análise de risco ali, então os analistas fizeram o levantamento de todas as pessoas que estavam fazendo operações e se o mercado fosse numa direção, todo mundo ia levar prejuízo e ia levar a empresa junto. Então eles fizeram essa análise, eu achei interessante como é que eles iam tratar isso
com os clientes e como eles trataram internamente. Eu falo isso nesse filme. Se você quiser saber como funciona um pouco mais da área de risco, você assiste esse vídeo aí que foi bem interessante. Não fiz mais vídeos de filmes porque eu quase levei um strike do YouTube aqui, porque tem direitos autorais e tudo mais, né? Mas é muito interessante, gente. Eu adoro o filme, tem muito filme legal. Assisti um filme uma vez que era a história de um terrorista, que ele só foi descoberto quando juntaram uma série de suspeitos e foram investigar os movimentos financeiros, as movimentações financeiras na bolsa. E descobriram que ele tinha feito hedge, tinha feito compra de put de uma mineradora lá que ia ser atacada. E é muito interessante quando você está dentro do mercado, entende um pouco mais dessa área de derivativos, dessa área de proteção, para onde todo mundo vai quando dá errado e para onde todo mundo quer ir para alavancar seus ganhos. É muito legal essa questão dos filmes aí. E qualquer dia desse eu trago um pouco mais, outro vídeo de filme para vocês. Vamos lá, para a terceira pergunta. Comprei put de BBS3 com strike de 17,83, com vencimento 18/8, ou seja, já passou. Tenho bastante ações em carteira. Logo, eu terei que comprar BBS3 ou as minhas ações de BBS3 serão vendidas? Essa é uma ótima pergunta porque acontece nas entranhas ali do exercício. Vou te dizer aqui, primeiro, o que significa quando você compra uma put. Quando você compra uma put, você está apostando que o mercado vai cair. Você quer que a ação caia para você ganhar dinheiro com essa compra. É o contrário da compra de call. Então, se você for para o exercício, se você for exercido, se você tiver o direito de exercer a sua compra, você vai ficar shorteado em tantas ações de acordo com a quantidade de opções que você está negociando. Se você comprou 200 unidades de BBS3, você vai ficar menos 200 unidades shorteado naquela ação se você for por exercício. Por quê? É interessante que você fique vendido aqui e você recompre mais barato ganhando essa diferença financeira. É assim que funciona a compra de put no dia do exercício. Você pode zerar isso aqui no aftermarket para você ganhar essa diferença financeira e não precisar ficar shorteado do dia para o outro. No caso, você ficou shorteado na sexta e você vai ficar shorteado na segunda. E é interessante que você encerre se você tiver só interesse nessa diferença financeira. O que acontece nos bastidores? Para você ficar shorteado nessa ação, ou seja, você vai vender uma ação que você não tem, vai acontecer um contrato de aluguel, vai ser criado um contrato de aluguel para você. Você vai ser o tomador e quem está te alugando vai ser o doador. Se você está fazendo com 200 unidades, vai ser gerado um contrato de aluguel de 200 unidades. Vai acontecer lá na sua conta, lá no seu extrato, um desconto do aluguel dessas ações enquanto você estiver vendido. Quando você zerar essa operação, esse contrato acaba e você zera a operação. Mas agora, tem cenários possíveis. Você está shorteado em 200 unidades e você possui 100 unidades da ação na carteira. Vai ser criado o contrato de aluguel de 200 unidades? Não. Vai ser vendida aquela tua ação no valor do seu strike e vai ser criado um contrato de 100 unidades para suprir e você vai ficar shorteado em menos 100 unidades. Acontece de forma parcial ou acontece de forma total. Se você não quiser criar um contrato de aluguel, você pode fazer essa compra de put de acordo com a quantidade de ações que você tem na carteira, já entendendo que isso vai acontecer lá no dia do exercício. E aí você zera no pós-mercado e você consegue, inclusive, continuar com as ações se esse for teu interesse. Por quê? Se você estiver pensando aí, poxa, mas eu fiz uma compra de put e eu não quero vender as minhas ações, eu vou ter que vender aqui. Se você vender aqui é vantajoso para você. No pós-mercado, se você comprar as ações, você vai permanecer com elas na carteira e ainda ganhando essa diferença. Você vai vender caro e comprar mais barato. Legal? Essa é uma ótima pergunta, é sempre uma dúvida e eu tenho certeza que se você estiver aí comigo, você não vai ter mais essa dúvida se você tiver comprado input. Beleza? Vamos lá. Próxima pergunta. Deixo no CDB de liquidez diária e coloco na conta da corretora um dia antes do vencimento? Acredito que essa pergunta seja referente ao valor que precisa estar na conta para que você tenha esse valor financeiro e cumprir com uma obrigação de compra. No caso, se você tiver com venda de put, você vai precisar comprar as ações. Então, como é que funciona essa questão da liquidez ali, dos valores que você precisa ter na conta para compensar essa compra das ações se você for para o exercício? Primeira coisa que eu tenho que te falar é sobre as garantias. Para que servem as garantias? E no caso aqui, foi comentado sobre um CDB. As garantias servem para que você tenha uma margem para operar e a corretora tenha a segurança que você tenha a possibilidade financeira de arcar com uma obrigação de compra. Ou seja, seu dinheiro está num CDB, mas você vai ter, o dinheiro aplicado lá e você pode liquidar essa operação para resgatar o montante financeiro e arcar com uma obrigação.
Se você está fazendo operações em uma corretora que ela é atrelada a um banco, você provavelmente não vai conseguir utilizar o CDB do próprio banco como garantia, porque o banco não terá um resguardo, não terá uma segurança real se ele mesmo é o emissor do CDB, entende? E você tiver CDBs elegíveis de outro banco, eles são aceitos e você consegue alocar. No dia do exercício, como é que funciona? A liquidação ocorre D+2, ou seja, terça-feira. Se você precisar comprar um ativo, você vai ficar com lançamento futuro de menos tantos reais para ser descontado na terça-feira, que vai ser a atualização dessas suas posições exercidas. Se você tiver ativos ali que estão servindo como garantia e provavelmente eles têm dias diferentes de liquidação, é importante que você atente para isso. Exemplo, se você tiver um ETF de renda fixa que serve como garantia automática, você pode vender inclusive na segunda-feira, porque a liquidação do ETF é D+1. Então, você vende ali na segunda, terça-feira o dinheiro está na conta, que coincide ali com a compensação das opções que foram exercidas lá na sexta-feira, que no caso é D+2. Se você tiver com CDB, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar desalocar e depois vender. Então, quanto antes você fizer isso, para você não ter esse problema, é melhor. E o que vai acontecer na sua conta se você não tiver um montante financeiro lá? Se você fizer a venda, que só vai cair um dia depois da compensação das opções, a sua conta vai ficar negativa um dia, uma noite, que não é legal para você ficar pagando juros aí à toa. Então atente para o tipo de papel que você tem, o prazo de liquidação para que coincida ali. Se você tem alguma dúvida, se você está aqui na OTM, liga para o teu assessor, pergunta dele: Igor, quantos dias é para liquidar esse meu ETF? Preciso vender sexta, preciso vender segunda-feira? Quantos dias eu preciso ter para liquidar esse meu CDB? Eu sempre falo, se você tem como liquida hoje, porque se não for desalocado, se você precisar ter um dia a mais para compensar de uma outra forma, você tem mais tempo para pensar aí numa solução e não dormir negativo aí para não pagar juros. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. É sobre o vídeo da Booster, que é uma venda sintética ali de 2 opções vendidas para que você ganhe 2 vezes o prêmio, sendo que você só tem metade dessa cobertura na carteira. Primeiro, para você montar uma Booster, você precisa pegar prêmios bons na compra. A gente vai comprar uma call longa americana, que a gente pode exercer e trazer as ações para o momento atual, e vai fazer 2 vendas de call, sendo que metade dessa venda de call está coberta com as ações da carteira. Uma coisa que vai acontecer é que a primeira operação coberta da Booster, da segunda perna, né, que a primeira está sendo compensada com as ações, provavelmente vai ser no débito, porque você não vai conseguir pegar um preço muito bom na longa, porque a longa geralmente é um pouco mais cara. Mas a primeira você vai pagar, vai ser compensada com essa venda coberta das ações que você tem na carteira e você vai vender mais vezes a outra fazendo um dividendo sintético, como se você tivesse as ações. Então você consegue fazer a Booster ali. Então você consegue fazer a Booster se você comprar uma call longa com preço bom, tá? Tem que valer a pena esse preço bom. Então se você tiver interesse de fazer a Booster, vai lá primeiro fazer a compra da call longa americana, tá? Americana, e saiba o preço que você tem que vender aqui mais próximo. Você precisa vender mais vezes para você ganhar nessa operação, tá bom? Esse é um ponto de atenção da Booster, talvez não tenha ficado claro lá no vídeo, mas eu trouxe aqui para você saber. Compre bem para você vender mais vezes, você vai se dar bem nessas operações. Próxima pergunta é sobre uma operação longa e foi feita lá no vídeo de imposto de renda. Eu vendi uma call longa com preço da ação abaixo do preço médio. Recebi o prêmio no mês passado, ou seja, ele ganhou uma grana para vender essa call antecipadamente. Mas esse mês fui recomprar as calls com prejuízo. Tenho que pagar DARF com o prêmio que recebi no mês passado? Mesmo tendo recomprado as calls com prejuízo, é por isso que a gente sempre faz o pagamento no mês subsequente ao encerramento das opções, porque você só vai saber se você teve lucro ou prejuízo nessa operação quando você encerra, seja o encerramento por exercício ou seja o encerramento antecipado, fazendo a recompra de operações vendidas. Então, se você encerrou esse mês, você vai pagar mês que vem compensando. Se você recebeu X valor e teve prejuízo, compensa ali. Se você faz o cálculo se você teve um ganho real e você vai pagar IR em cima do ganho real. Se você não teve ganho real, você não paga imposto de renda. Ele estava com essa dúvida e você também não vai ter mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo, de um bate-papo muito legal. Vai aparecer 2 vídeos aqui para você assistir também. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo desse vídeo também. Quem sabe não vai ser tema de um próximo vídeo respondendo dúvidas para vocês. Se inscreve aí, deixa o like e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!